Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Nós estamos dando sequência na nossa disciplina de Atividade Física e Envelhecimento. E hoje, nós conseguimos aí, com muito esforço, a presença do professor Daniel Vicentini de Oliveira, um professor que trabalha especificamente com a terceira idade já há algum tempinho. Ele vai fazer um pouco da fala dele, do que ele faz, e aí vai abordar o tema aí, como que o profissional de educação física pode atuar na sarcopenia, dinapenia e nos indivíduos idosos. Ele vai trazer mais detalhes do tema que ele vai abordar com vocês hoje, e eu achei muito pertinente o tema que ele trata com a nossa disciplina. Então, nada melhor do que trazer uma pessoa que estuda esse tipo de informação e também trabalha com envelhecimento já há algum tempo, e com certeza vai ser uma tarde muito enriquecedora em termos de informação, porque é um assunto que ele gosta de estudar. Então, com certeza, ele vai trabalhar com muito mais propriedade do que eu ou qualquer outra pessoa esse tipo de informação com vocês. Imagino que ele vai fazer aí, como a gente tem feito, um bate-bola, então ele vai fazer na fala, como se fosse uma aula normal, e aí vocês tendo questionamento, ou podem interrompê-lo, ou mandar, se ele preferir, mensagem no chat do Google Meet aqui. E ele trava com vocês o que ele prefere fazer em relação a isso. Tá bom? Daniel, seja bem-vindo. Não vou dispensar apresentações do Daniel, vou deixar ele fazer uma breve apresentação dele aí. O Daniel, na verdade, eu conheci pessoalmente uma vez. Ele foi indicação de um amigo meu, da UEL, para escrever um trabalho, um artigo juntos, e acabou que esse amigo saiu de cena, a gente quase não se fala mais, e eu converso com o Daniel quase que diariamente. E coincidiu aí, depois de um tempo, a pandemia, então eu não tive muitas oportunidades de visitá-lo em Maringá, de conversar pessoalmente. Mas já deixo aqui registrado em público, que assim que passar esse inferno dessa pandemia, com certeza nós vamos bater papo juntos aí, tomar uma cerveja e conversar sobre futuros desafios na pesquisa aí na área do envelhecimento. Tá bom, Daniel? Seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado. Só tenho a agradecer e fique bem à vontade para fazer a sua explanação aí, tá bom? Obrigado, Matheus. Pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui. Desculpa aí alguns imprevistos que a gente teve nas datas anteriores, mas agora deu tudo certo para a gente conversar um pouquinho. Bom, como o professor Matheus falou, na verdade, eu nem chamo isso muito de aula, né? A gente vai bater um papo sobre 3 temas intercalados, vamos dizer assim. Então, não vou falar sobre treinamento, não vou falar sobre exercício de força, né, como estamos falando de sarcopenia, mas sim a relação entre o comportamento sedentário, principalmente que a gente tem visto agora durante a pandemia, que é um pouco inevitável nos idosos, e a relação desse comportamento sedentário com a sarcopenia e com a dinapenia. Então, não é uma aula, né, sobre sarcopenia, não é uma aula sobre dinapenia, mas sim um bate-papo dessa relação que nós estamos passando agora entre o comportamento sedentário, a sarcopenia e a dinapenia em idosos. Vou me apresentar bem rapidamente. Sou mais conhecido por Vicentini, ou Daniel Vicentini. Eu sou graduado em Educação Física, sou graduado em Fisioterapia e graduado também em Gerontologia. Eu fiz especialização em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e em Fisioterapia e Gerontologia pela Associação Brasileira de Fisioterapia e Gerontologia. Inclusive, essa da Sociedade Brasileira, quem tiver interesse em fazer a prova, na verdade, você não faz a especialização, né, o curso. Você tem um título de especialista pela associação. Depois eu posso passar mais informações sobre essa titulação que vocês podem adquirir com uma prova. Fiz meu mestrado em promoção de saúde na linha de envelhecimento, no caso, promoção de saúde no envelhecimento, e doutorado em gerontologia. Então, como o Matheus comentou, toda a minha pesquisa e minha linha de trabalho é com a população idosa, a população mais velha. E aí vamos contribuir um pouquinho para o conhecimento, mas sempre que precisar, pessoal, durante essa 1 hora que a gente vai conversar, pode me interromper, eu prefiro pelo áudio mesmo, para a gente poder
discutir e trocar algumas ideias. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Quem tiver sem áudio e escrever no chat, não tem problema, tá? Vocês estão vendo meus slides ou não? Ok, Sim. Daniel. Beleza. Eu dei o F5 aqui, vocês continuam vendo? Tudo beleza, continuamos sim. Legal, legal. Pessoal, então vamos lá, vou conversar rapidinho com vocês. Ele tem reunião agora vai pra lá. Tô trabalhando. Oi. Tá, regula o que play onde você sabe tocar, ué. Matheus, tá aberto o seu aí. Desligou? Bom, então eu vou tratar com vocês rapidamente sobre esses 3 temas, então, comportamento sedentário, sarcopenia e dinapenia, e como que nós, da educação física, podemos quebrar esse ciclo, né? Como que a gente pode, nesse momento de pandemia, principalmente, fazer os idosos se movimentarem um pouco mais, mesmo que dentro de casa, evitando aí a sarcopenia ou uma intensificação dessa sarcopenia e também da dinapenia. Vamos lá. Pessoal, antes de tudo, eu trago para vocês esse documento da Organização Mundial de Saúde, né, que trata do envelhecimento saudável, que ela já, em um dos seus primeiros capítulos, se eu não me engano, as primeiras páginas, ela já traz que o envelhecimento saudável é um processo de desenvolvimento e manutenção da funcionalidade. Ou seja, que a velhice em si, até o seu último dia de vida, né, do indivíduo, é que ele mantenha-se funcional o máximo possível, dependendo cada vez menos das pessoas ou não dependendo das pessoas, né? Isso que vai permitir um bem-estar e uma funcionalidade melhor, uma qualidade de vida melhor na idade mais avançada. Né? E hoje a gente sabe, isso aí já é batido, né? Todo mundo já sabe que a população idosa é aquela que mais cresce no nosso país e no mundo, e principalmente a população muito idosa, que é aquela de 80 anos ou mais. E é justamente essa que tende a ter mais comportamentos sedentários. Nós vamos falar rapidamente daqui a pouco. Por que eu falo desse documento logo de início, né? Esse documento da OMS sobre envelhecimento saudável? Porque ele traz nesses primeiros capítulos, como eu comentei, que as escolhas que nós fazemos na vida, não só na velhice, mas desde a infância, da adolescência, elas vão interferir. Se vocês estão enxergando, não. Ok? Se estiver enxergando, tá ótimo. Pessoal, se alguém tiver com o microfone aberto, peço para fechar. Eu acho que é o Matheus ainda. O Matheus. Ok, na verdade, eu trabalho... Vou mandar um WhatsApp para ele. Que eu É o dele, esse Rafael do Ministério dele. ok? Mas o Roberto Ruiz aproveitou... Ele disse que estava em outra reunião, acho que é isso. Ah, ele deixou esse aberto, tá em outra, é isso. Acho que fechou agora, né? Acho que sim. Voltando, pessoal, então. Ainda não. Por que eu trago esse documento logo de início, antes de falar desses 3 temas relacionados? Porque ele traz... Meu, fecha a porta! Tô trabalhando, cara! Será que ele vai ver minha mensagem? Agora viu, fechou. Beleza. Fechou. E as escolhas que nós fazemos na vida, né? Então, desde a infância, adolescência, no caso, as escolhas que os nossos pais ou familiares, cuidadores acabam nos permitindo, e depois nós fazemos escolhas, vão interferir muito na nossa velhice, né? Na fase mais da terceira idade ou até da quarta idade, que é dos 80 anos para cima. Inclusive, esse trecho, essa terminologia terceira idade tem sido discutida bastante para ser modificada, porque a gente já tem aí alguns países utilizando quarta idade, né, que é a população de 80 anos ou mais. Então, a terceira idade não seria todos os idosos, mas sim aqueles de 60 a 79. Enfim,
e que uma das escolhas de vida que nós fazemos, e muito, e estamos fazendo nesse momento, que é ficar sentado, por mais do que, no caso aqui não vai dar 2 horas, né, mas eles trazem que escolhas de vida, como ficar sentado por mais de 2 horas contínuas, trazem aí alguns benefícios, alguns malefícios para a saúde, mas principalmente para a saúde lá na frente, né, nas nossas idades mais avançadas. Então, imagine um idoso, que com certeza fica mais de 2 horas sentadas ou deitadas de forma contínua. Então, ele vai ter aí alguns prejuízos. Deixa bem claro que eu estou falando de idosos que podem escolher não ficar sentados por mais de 2 horas, que é o que classifica, o que caracteriza o comportamento sedentário. Obviamente, se pegar um idoso acamado, cadeirante, né, a gente não tem aí muitas escolhas. Aí teríamos que entrar com uma reabilitação, com um trabalho um pouco diferente, interdisciplinar, para tentar diminuir o impacto dessa imobilidade, dessa imobilização. Mas tratando-se de idosos mais independentes, que são os que a educação física geralmente trabalha, a gente precisa mudar um pouco desses comportamentos com o decorrer da idade. Mas não só com os idosos. Nós, já como jovens, temos que tentar escolher coisas melhores para a nossa vida. Porque essa imagem é bem característica, né, da literatura, do popular, a gente sempre vê essa imagem do desenvolvimento do indivíduo, que buscava o seu próprio alimento, tinha um momento de caça, né, não tinha essa tecnologia ao seu auxílio, e hoje nós temos esse indivíduo, não é nem no computador mais, né, já é no celular, e ali ele está em pé, né, quando for falar de comportamento sedentário, a gente tem que imaginar ele sentado ou deitado. E a tendência é só essa, né, gente? Ao mesmo tempo que a tecnologia nos auxilia, e a gente não vive mais sem ela, óbvio, ela também traz alguns prejuízos quando nós não sabemos escolher como utilizá-la de forma correta, né? Eu falo muito de comportamento sedentário e tenho estudado bastante comportamento sedentário, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitos comportamentos sedentários devido a isso, né? Porque ninguém digita ou lê andando, correndo. A gente precisa sentar e tentar estimular e tentar desenvolver essa pesquisa ou esse estudo sentado. E a ideia dessa fala minha é tentar trazer para vocês ideias de como quebrar esse comportamento sedentário, mesmo tendo esses comportamentos. Não sei se deu para entender. Mesmo tendo esses comportamentos, o que eu posso fazer nos outros momentos, comigo mesmo e também com os idosos, para que diminua um pouco o impacto negativo desse comportamento na saúde, e no caso aqui na sarcopenia e na dinapenia. Porque o que a gente geralmente visualiza, né, são idosos mais isolados, mesmo que nós atuemos com idosos mais independentes, a maioria dos idosos está nessa faixa aí de isolamento, né, ou de ócio, né, de falta do que fazer, não só por escolha dele, mas também por falta de oportunidade de inserção desse idoso na sociedade. O Brasil é um país que envelhece muito rápido, e alguns estados, principalmente aqui da região sul, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e também alguns do Sudeste, são os que mais têm envelhecido, só que a gente envelhece com uma qualidade um pouco baixa. É por isso que a nossa expectativa de vida ainda não é uma das maiores do mundo. Infelizmente, estamos passando por um momento bastante ímpar, né, bastante diferente da nossa história, pelo menos nossa, né, dos indivíduos aí, vou colocar aí de 20 anos para cima. Se a gente pegar alguns idosos, eles já passaram, podem ter passado por outros momentos parecidos, que acaba nos levando a um isolamento social. Hoje, nem tanto, né, hoje, depois de 3 meses de pandemia, algumas pessoas já estão ativas, retornando aos seus trabalhos, mas imagina a população muito idosa, 80, 82 anos, né, que às vezes podia sair para ir num clube, podia ir jogar o seu dominó na praça, podia ir passear, andar, simplesmente andar na rua, hoje em dia não pode mais. E até as academias, né, têm restringido a entrada de idosos por serem um grupo de risco, já que essas academias estão abertas e funcionando normalmente, né, com algumas limitações. Então, o
idoso, mesmo sendo bastante independente, dependendo desse idoso, um momento de isolamento muito grande, vamos colocar em 3 meses, pode ser bastante impactante para ele. Tá? Não só na sua vida física, né, nas suas variáveis físicas, mas principalmente psicológicas e sociais. Pessoal, creio que todo mundo já saiba um pouco dessa diferença, né, entre atividade física, exercício, já é algo bem batido, mas que muita gente ainda confunde. E também a diferença entre sedentarismo e comportamento sedentário. Essa aqui pode ser nova para algumas pessoas, essa diferença. Porque muitas pessoas são fisicamente ativas, ou muito ativas, mas têm comportamento sedentário no seu dia. Idosos também se encaixam nisso. Vamos ver rapidamente essa diferença. Então, lembrem que a atividade física é qualquer movimento que o corpo produz, né, pela musculatura esquelética, que vai resultar num gasto energético. Alguns estudiosos, não muito recentes, né, 2011, trazem que não é qualquer movimento, por exemplo, mexer as mãos, movimentar os olhos, não. É movimento que resulte num gasto energético e que dure mais do que 10 minutos, né, contínuos. Então, eu levanto e sento da cadeira para ir até o banheiro. Tá, você está, sim, fazendo um movimento, né? Você está contraindo a musculatura. Mas para ser um indivíduo ativo, dentro dessa classificação, existem muitas controvérsias, o indivíduo teria que fazer pelo menos 10 minutos dessa atividade física para ser considerado ativo. E que a atividade física está inclusa em 4 momentos do nosso dia. No lazer, né, atividade física doméstica, atividade física do trabalho, e tem mais uma. Lazer, doméstica, trabalho. Se alguém lembrar aí, me ajuda. Eu acho que é de transporte, né? Não é não? Deslocamento. Isso. Boa. Obrigado, valeu. Deslocamento, que é usar o corpo para deslocar. E quando a gente fala de população idosa, vamos pegar o foco dessa fala, quando a gente fala em idosos, a atividade física que eles menos fazem com o decorrer do tempo, principalmente depois de uma certa idade, obviamente é a do trabalho, né, por questões culturais e óbvias, por isso que incentiva-se sim que o idoso continue trabalhando, nem que seja num trabalho em casa, como cuidar de uma horta, se ele tem uma fazenda ou um sítio, né, que cuide dos animais, coisas do tipo, ou até um trabalho voluntário. E também com a idade a gente diminui muito, muito, muito a atividade física do lazer, tanto por falta do lazer, falta de locais específicos para essa população e coisas a serem feitas, assim como pelo próprio processo de envelhecimento, que não é normal isso, mas a diminuição de massa muscular, a diminuição das aptidões físicas acaba gerando um pouco mais de dificuldade para realizar umas atividades físicas mais intensas de lazer. Creio que nós, quando idosos, teremos muito mais locais e o que fazer nos momentos de lazer do que os idosos de hoje. Bom, e que sedentarismo é o contrário de atividade física, é a ausência dessa atividade física, dessas 4 que eu falei, por pelo menos os 10 minutos contínuos que esses autores defendem e muitos outros também. Então, para o indivíduo ser sedentário, ele deve não fazer atividades físicas por pelo menos 10 minutos. Muitos idosos se enquadram aqui também. Parece que não, porque nós, da educação física, atuamos com idosos, geralmente, que são ativos, obviamente, porque nós trabalhamos com atividade física. Mas, por exemplo, eu que vim também da fisioterapia e da gerontologia, a gente vê muitos idosos que não fazem nada o dia inteiro e não são dependentes. São independentes, fazem as suas atividades diárias ali numa boa, porém não chega nem a 10 minutos, né? São atividades muito simples, muito curtas, né? Então eles acabam sendo um fator de risco muito grande para dependência. E o comportamento sedentário, que inclui atividades realizadas na posição sentada, deitada ou reclinada, que não elevem o gasto energético acima dos níveis de repouso de 1,5 METs, que é o nosso componente metabólico.
Pessoal, é importante deixar bem claro que o momento do sono noturno, é um momento de realmente descanso, né, de sono profundo, não enquadra-se como comportamento sedentário, porque aí entra como não é nenhum hábito, né, mas algo inerente à vida. Agora, as cochiladas durante o dia, que os idosos fazem bastante, também entram como comportamento sedentário. Tá? Então, qualquer posição ou atividade sentada, como nós estamos, deitada ou reclinada, entra como comportamento sedentário. Então, vejam que eu não necessariamente preciso ser sedentário para ter comportamentos sedentários. Eu posso ser muito bem ativo, fazer minhas atividades diárias, ir para academia, jogar meu esporte, né, praticar meu esporte, enfim, várias vezes no dia, e mesmo assim ter comportamentos no meu dia, na posição sentada, deitada ou reclinada. E nós já vamos ver daqui a pouco o tempo, né? Mas eu já falei antes, pelo menos mais de 2 horas seguidas. Isso, se a gente parar para pensar, é muito fácil de acontecer, né? Ficar 2 horas sentado, deitado ou reclinado. Pessoal, e quando falamos de idosos, né, os momentos que nós mais presenciamos de comportamento sedentário nessa população é sentado num deslocamento para, por exemplo, de um ônibus, mas que não chega a 2 horas, só que a gente tem que pensar em outras atividades. Assistir televisão, esse é um dos que mais nós vimos na literatura e também vivenciamos, creio que vocês também. Dirigir, dependendo da idade do idoso, não é tão comum, mas enquadra nessa somatória, mesmo que raramente dê 2 horas seguidas. E as atividades recreativas, lúdicas, até o próprio trabalho, se esse idoso tem, ou voluntário, como nesse caso aí, nessas idosas fazendo pano de prato. Então, é interessante, né, como eu falei, o idoso continuar trabalhando, mas já vou trazer formas de quebrar esse ciclo aí, mesmo trabalhando, mesmo fazendo algo positivo. Lendo, usando um computador, que hoje em dia é mais comum, e também o isolamento, né, o próprio próprio hábito de não fazer nada, por falta do que fazer, ou por uma depressão, ou por falta de companhia. Só esse estudo aqui, ele não é tão recente, 2015, né, nos últimos 5 anos, mas é um dos primeiros desse grupo americano, foi publicado na Journal of Aging and Physical Activity, que traz assim, quão sedentário é o idoso, né, a população idosa ou o idoso. Foi feita uma revisão sistemática naquela época, dos últimos 10 anos, então, de 95, esse aqui é dos 5 anos. Essa foi dos últimos 5 anos, de 2010 a 2015. E eles estimaram que os idosos ficam entre 65% a 80% do tempo deles completo em comportamento sedentário. Então, muito mais do que essas 2 horas contínuas que eu comentei no início. Isso em idosos americanos, tá? Mas a gente pode refletir essa ideia para o brasileiro em alguns casos. E que, aqui que vem o problema, que a maior parte desses idosos que ficam em comportamento sedentário, eles ficam em média 9 horas ou mais em comportamento sedentário por dia. Aí sim é uma somatória, tá? Não é 9 horas direto, contínuas. Aqui é uma somatória de momentos, que vai dar 9 horas. Então a gente tem 2 problemas. Ficar mais de 2 horas em comportamento sedentário contínuo e a somatória de 9 horas ou mais, no caso de 8 horas, mas que nesse estudo deu de 9 horas ou mais. Então tem 2 faixas vamos dizer, de perigo. 2 horas contínuas de comportamento sedentário ou a somatória de 8 horas. Eu vou falar lá na frente, mas já estou trazendo a informação agora. E que a maior parte dos idosos, nesse estudo, pelo menos americano, ficavam mais do que 9 horas e meia de comportamento sedentário. Bom, e aí você deve estar perguntando, qual o problema, né, de comportamento sedentário? Muito parecido com os problemas, com as consequências do próprio sedentarismo. Eu reuni aqui alguns estudos clássicos, por isso que eles não são tão recentes, mas são os clássicos sobre comportamento sedentário na população idosa.
que as pessoas idosas que ficam mais do que 2 horas contínuas em comportamento sedentário, ou 8 horas ou mais, tem um risco bastante aumentado de obesidade, de doenças cardiovasculares, que também tem relação com obesidade, com diabetes do tipo 2, que também tem relação com doenças cardiovasculares e obesidade, câncer, que também tem relação com essas anteriores, depressão e síndrome metabólica. Além de ser um grande indicador de mortalidade, né? Esse estudo do Dunstan e Noah, em 2012, que são um dos principais estudiosos de comportamento sedentário, não só em idosos, mas de todas as faixas etárias, vocês podem pesquisar alguns estudos deles, trouxe que, nesse estudo de 2012 em específico, que os idosos que ficam mais do que 8 horas por dia em comportamento sedentário, por, em média, né, uma faixa de 5 anos tendo esses comportamentos sem uma quebra desse comportamento, tem uma expectativa de vida de 10 anos a menos do que as pessoas, né, no caso não idosos, mas as pessoas que não têm esse tipo de comportamento negativo. Então, 10 anos é bastante anos, né? E vejam que esses riscos, que essas consequências desse comportamento se relacionam, né? Como eu disse no começo ali, obesidade com doença cardiovascular, com diabetes, com câncer. Então, não é apenas uma consequência, mas uma somatória de problemas, além dos diversos outros comportamentos negativos que o idoso tem, além da genética, além de hábitos como o próprio sedentarismo, como uma alimentação desequilibrada, que é muito comum no idoso mais velho. Então, é um grande problema. Por isso que a gerontologia, que é a área que eu estudo e defendo, ela é muito interdisciplinar, né? Quando a gente vai trabalhar de idosos, a gente não consegue, sozinho, com a educação física, trazer o melhor resultado para ele. Pessoal, alguma dúvida até agora? Não, tá tranquilo. Beleza. Ô, Daniel, Oi. deixe claro para eles, caso não tenha, né, às vezes passado despercebido para alguém, a diferença crítica e bem clara entre o que é o comportamento sedentário e o que é realmente o sedentarismo, como você colocou agora há pouco, né? Porque isso impacta, por exemplo, nas orientações no dia a dia para o profissional de educação física, vai trabalhar com o idoso, em termos de dar orientações, olha, além, né, o que o senhor precisa fazer nessas duas frentes distintas, né, como ter esse comportamento. Certo. No começo eu falei essa diferença do sedentarismo e comportamento sedentário, e mais para o final, que eu vou tentar responder como quebrar esse ciclo, e aí eu trago essas informações de como que a gente nós da educação física podemos orientar e trabalhar com essas duas frentes. Bom, pessoal, aí vem uma pergunta, né? Quanto tempo de comportamento sedentário é prejudicial à saúde do idoso? Como eu falei no início e alguns momentos agora, temos aí uma faixa de 2 horas contínuas ou uma somatória de 8 horas, mas ainda não é um consenso, tá? Ainda não há um consenso quanto é o melhor ponto de corte que discrimine a duração do tempo sentado, ou reclinado, ou deitado, que seja prejudicial aos riscos à saúde do idoso. Tá? Então, o que eu falo para vocês é uma média dos estudos, que é de 2 horas contínuas e 8 horas somadas. Aí, né? Aí tá mais, mas é 8 horas ou mais, tá? Não é só mais de 8 horas, não. 8 também já entra nesse tempo que eu trago para vocês. Pessoal, em relação à parte motora, o comportamento sedentário traz um risco bastante sério de quedas e fraturas, mais ainda do que algumas doenças da própria da idade, não. Algumas doenças que são comuns na idade, com o passar da idade, e também tem bastante relação com dependência, com baixa capacidade funcional, e a gente sabe que com quedas, e dependendo da gravidade dessa fratura e do tratamento feito para essa fratura, muitos idosos entram a óbito, muitos idosos entram em quadros de depressão, muitos idosos entram em quadros de imobilismo, que é uma síndrome geriátrica. Então, é um ciclo de problemas, né, se acontece uma queda, é um ciclo de problemas que
dificilmente a gente consegue voltar ao normal do zero, né? Como era antes, dependendo da intensidade da queda e da fratura. E que a gente poderia evitar, e esse idoso poderia evitar isso também se movimentando mais, né? Não necessariamente fazendo exercício, uma modalidade de atividade, mas se mexendo mais em casa, né? Saindo um pouco do sofá. Eu trago aqui um estudo nacional que trouxe que a permanência diária em comportamentos sedentários por mais de 8 horas, então aquele tempo de 8 horas também está nesse estudo, mas no lazer, ou seja, momentos que o idoso poderia estar fazendo algo para o seu lazer, estava bastante associado, estava altamente associado à baixa funcionalidade. Então isso não é muito segredo. Quanto mais tempo o idoso ficava sentado, no momento que ele poderia estar se movimentando, ou seja, ele não está trabalhando, ele não está se deslocando, e ele não está arrumando a casa. Então, são momentos de lazer. Se ele estivesse se movimentando um pouco mais, não todo o tempo, mas menos do que aquelas 8 horas, eles estariam com uma funcionalidade um pouco melhor, se comparado com o que eles realmente fazem. Aí, alguns de vocês podem estar se perguntando, mas se o idoso for fisicamente ativo, então ele faz atividades físicas, dentro do recomendado, ele vai diminuir o impacto desses comportamentos sedentários que ele tem? Então, ele tem momentos sentado, por mais de 8 horas ou 2, mas ele faz atividade física, ele faz exercício também, né? Ou ele fazia, pelo menos antes do isolamento. Uma coisa contrabalanceia a outra, né? E esse estudo um pouco mais recente, do Coutinho e colaboradores, trouxe que há uma relação entre comportamento sedentário e desfechos negativos de saúde em idosos, independentemente da atividade física. Mesmo o idoso sendo ativo, se ele tiver muitos comportamentos sedentários, ele vai ter problemas na saúde também. Então, como se uma coisa não contrabalanceasse a outra, né? Precisa de mais estudos para comprovações, existem já outros estudos, mas quase todos trazem essa relação inversa. Que não tem equilíbrio entre fazer atividade física, então eu posso sim ficar sentado 8 horas por dia somadas. Não pode, né? Porque a gente vai ter problemas negativos para a saúde. Então, tanto no idoso quanto em nós aqui, quando adultos, né? A gente já pode pensar nisso para não sofrer lá na frente. Bom, eu trago um estudo que eu pude participar, foi publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 2018. Esse aqui o Matheus não está, mas o Matheus está em vários de comportamento sedentário. Nós já começamos o artigo com o título. Perdão, já começamos o título do artigo com uma pergunta. Comportamento sedentário é um fator interveniente, não? Ele interfere na prática de atividade física do idoso. A gente tentou fazer mais ou menos o que o outro estudo anterior fez, né, de 2019. Peraí que travou aqui. Não vou entrar em detalhes estatísticos, mas a gente fez uma modelagem de equações estruturais com atividades físicas moderadas, intensas, vigorosas que eles não faziam, mas as intensas, as moderadas e as leves. Vigorosa tinha também, mas pouco. E o que isso tinha de relação com o comportamento sedentário? Pessoal, chegamos à conclusão que o comportamento sedentário, usamos a faixa de 2 horas consecutivas, mas principalmente de 8 horas somadas, afeta negativamente o desempenho de atividades vigorosas. Como assim? Os poucos idosos que relataram fazer atividades físicas mais vigorosas, eles tinham uma perda dos benefícios que essa atividade física vigorosa traria para eles, porque eles têm comportamento sedentário. Não sei se deu para entender. Então, se eles fazem atividades físicas vigorosas e teriam X de benefício, por esse estudo, por essa modelagem de equações estruturais que nós fizemos, a gente percebeu que eles vão ter X menos 2 de benefícios. Só porque tem comportamentos sedentários ali no meio. Se eles não tivessem esses comportamentos de mais de 8 horas, se fosse 7 horas, se fosse 6 horas, pouco menos só, eles já teriam mais benefícios dessas atividades físicas vigorosas. Então, Daniel, uma coisa pode travar na outra. Diga.
E aí vocês, essa quantidade de horas vocês fizeram através do relato deles, ou foi utilizado o acelerômetro, algum outro equipamento? Infelizmente, não pôde ser acelerômetro, até porque era uma amostra de 654 idosos, então a gente não tinha condições de usar o acelerômetro com todos. Nós tentamos fazer, foi excluir idosos mais debilitados e também idosos que tinham algum comprometimento cognitivo, que não conseguissem responder o questionário. Então a gente usou um questionário de cognição, o mini exame de estado mental, pegamos os idosos independentes, avaliados por meio da escala de Katz e Lauto, para tentar tirar esse viés, e aí sim usamos o autorrelato. Ah, legal. Infelizmente é um ponto negativo, né? Além do acelerômetro ser um pouco caro, não foi uma pesquisa financiada na época, ela foi financiada depois. Como assim? A bolsa de doutorado eu consegui depois de já ter feito a coleta, então a gente não tinha condições de usar acelerômetro. Aí a gente colocou no final da discussão como uma limitação, mas mesmo assim, graças a Deus, deu para publicar. Mas é uma realidade brasileira, né? Totalmente, são poucos os estudos com acelerômetro. Se tem acelerômetro é com 100 idosos, 200 no máximo. Eu estou tentando adquirir agora, são 10 no máximo, mas mesmo assim é difícil. É difícil. Para importar com recurso próprio, se eu te falar novela, já estamos indo para 5 meses. Nossa Senhora. Desanima. Beleza, obrigado, Daniel. Valeu. Vejam, pessoal, que até agora eu não falei nada de sarcopenia e dinapenia, né? É porque o problema maior dessa relação, nessa inter-relação, está no comportamento sedentário, na minha opinião. Esse outro estudo, que publiquei na PUNTS, Medicina del Sport, nós tentamos relacionar, ou procuramos a relação entre a prática de atividade física, normal, leve, moderada e vigorosa, e a funcionalidade dos idosos que usavam as unidades básicas de saúde. Né? Fizemos novamente uma mediação pelo comportamento sedentário. Bom, nós vimos o que já é óbvio, que existe uma relação positiva, então positiva de bom, entre atividade vigorosa, novamente, e funcionalidade. Quanto mais atividades vigorosas o idoso fazia, melhor era a funcionalidade dele. Já, quando nós incluímos o comportamento sedentário na análise, esse efeito positivo diminuiu, comprovando o outro estudo. Então, o comportamento sedentário, ele diminui, no caso aqui, diminuiu o efeito dessas atividades vigorosas na funcionalidade, mas não diminuiu nas atividades leves. Né? Não sei se foi por acaso, se foi porque é um estudo transversal, mas o que chamou mais atenção é que, como eles já quase não fazem atividades vigorosas, a maioria não fazia atividades vigorosas. E aqueles que faziam ainda tinha problemas, né? Problemas não, mas tinha baixa de benefício, menos benefícios, porque tem comportamento sedentário. Se não tivesse, eles teriam benefícios ainda melhores. É aí que a gente tem que atuar. Né? Eles já fazem atividades vigorosas, mas não está chegando no benefício desejado dessas atividades. E aí, impactando na funcionalidade dessa população. Pessoal, esse esquema aqui é bastante interessante, não vou detalhar muito, mas tem alguns itens importantes. Vejam o comportamento sedentário no centro, e vejam que é um problema de várias mãos, né, de vários caminhos. O idoso com muitos comportamentos sedentários, né, eles gastam menos energia, então há uma sobrecarga de calorias que leva, ou pode levar a uma hiperinsulinemia, que sobrecarrega o fígado, que pode gerar problemas cardiovasculares e endócrinos, metabólicos. A imobilização, porque ficar mais de 8 horas sentado é praticamente uma imobilização, né, para o idoso. Leva a um risco maior de trombose, principalmente se esse idoso já tem algum problema cardiovascular ou hemodinâmico. Diminui a capacidade respiratória, então diminui o próprio VO2 máximo, capacidade vital do pulmão, diminui a capacidade, o volume expiratório, volume inspiratório, todas as funcionalidades pulmonares, que aí gera maior risco de morte. Então vejam que as flechas, aí, os caminhos, eles se cruzam por o simples fato
que na verdade não é muito simples, de ficar sentado mais de 8 horas. Além de doenças crônicas que podem se desenvolver ou piorar, e a morte, como eu já falei, a expectativa de vida é ainda menor nessas pessoas. E aí que a gente chega na sarcopenia e dinapenia, que há também alterações musculares com esse comportamento sedentário, né? Não um comportamento por 1 mês, por 2, por 3, mas sim uma somatória desse comportamento. Esse estudo aqui é bastante interessante, ele fez uma associação entre o comportamento sedentário e composição corporal, função muscular e sarcopenia em idosos da comunidade. E ele chegou a um resultado que níveis mais altos de comportamento sedentário em idosos, 8 horas ou mais, sentados, somadas, se associaram à redução de massa muscular e ao aumento do risco de sarcopenia nos idosos. Novamente, independentemente da atividade física. Então, mesmo que esses idosos faziam atividade física dentro do recomendado, se esses idosos tinham mais de 8 horas somadas de comportamento sedentário, eles também eram um grande fator de risco para redução de massa muscular e aumento do risco de sarcopenia. Aí alguns de vocês podem se perguntar, mas sarcopenia já não é a diminuição de massa muscular? Era até 2018, né? 2018 para frente, no caso, foi publicado em 2019, o novo consenso europeu de sarcopenia, que agora a sarcopenia é doença, né? Já é um estágio de perda de massa muscular doente. Então, a redução de massa muscular com a idade, nós já não podemos mais falar com que é sarcopenia pelo consenso de sarcopenia, o europeu de sarcopenia. Então, a gente perde sim massa muscular com a idade, é normal, dá para desacelerar um pouco a partir do exercício de força, principalmente, mas é inevitável. Agora, chegar ao ponto de sarcopenia, que depois eu vou falar qual é esse ponto de corte, já é uma doença. Então, os níveis mais altos de comportamento sedentário estavam associados à diminuição da massa muscular com a idade, maior do que a própria idade, e um aumento de chegar ao ponto de ser doente por sarcopenia. Esse é o artigo, tá, pessoal, do consenso europeu. Obviamente, ele é só em inglês, e ele é disponível, né, para quem não tem ali os esqueminhas, né, de conseguir os artigos pagos, bloqueados, ele é livre, né, liberado, e ele traz que a sarcopenia hoje já é uma doença muscular, desde 2019, dentro da CID, a Classificação Internacional de Doenças. Então, os médicos mais atualizados aí, geriatras, até fisioterapeutas já fazem, mais os médicos, um diagnóstico de sarcopenia como doença. Então, é uma síndrome, desde 2019 já é uma doença, uma síndrome associada à idade. Então, você não vai encontrar essa doença em pessoas não idosas. Então, ela é associada à idade, mas não é normal da idade. E que compreende perda de massa, perda de função, principalmente potência, né, força de potência, e ou desempenho físico. Então, não é só perda de massa, tem que estar associada com perda de potência, principalmente, ou de desempenho físico. Porque às vezes o idoso é potente, mas não é funcional. Pode existir isso. E às vezes o idoso faz as atividades diárias, ele tem um bom desempenho físico, mas não é potente, né? Então, como tem essas exceções, foi incluso nesse consenso essas duas opções. E que a sarcopenia é um contribuinte para a fragilidade de idosos, então a síndrome de fragilidade, limitações físicas, incapacidades, como vocês já sabem. E muitas pessoas confundem a diferença, né, entre sarcopenia e dinapenia. Não sei se todos vocês já ouviram falar em dinapenia. Mas dinapenia é o termo usado para descrever a redução apenas de força com a idade. Então, não é doença. Né? É uma redução da força com a idade. Não necessariamente está associada com perda de massa. Que está presente, sim, em quem tem sarcopenia. Então, quem já tem a doença muscular sarcopenia, já tem dinapenia, porque tem que ter perda de força para ser classificado como sarcopênico. E eu trago essas duas vertentes porque as duas, elas podem se desenvolver ou elas podem
pode aumentar o risco delas aparecerem pelos comportamentos sedentários que eu trouxe até então. Então, está associado a comportamento sedentário nessa população. Então, nosso papel, além de tentar quebrar o ciclo do comportamento sedentário, é quebrar esse ciclo para não chegar a essas várias consequências que eu trouxe, e principalmente essas duas. E aí que entra, principalmente, o exercício, né, de força muscular, funcional, pilates, enfim, para poder diminuir não só o comportamento sedentário, mas diminuir a perda de massa muscular com a idade, diminuir a perda de massa muscular doente e diminuir a perda de força muscular, que é a dinapenia. Então, se a gente olhar aqui esse esquema de dinapenia, vejam também que é uma grande confusão. A dinapenia pode vir por vários motivos, né? Mas está associada à idade. Mas se a gente olhar ali, relacionada com o comportamento sedentário, ela vem pela inatividade, né? Pela falta de movimento muscular. Essa falta de movimento não necessariamente, mas geralmente gera sarcopenia, né? Pode gerar sarcopenia ou aumento do risco de sarcopenia, que aí sim gera dinapenia, até porque sem dinapenia, sarcopenia não existe. Então, se a gente olhar em volta, tem vários problemas, mas aí seria uma aula só sobre sarcopenia e dinapenia. Mas, aonde está o comportamento sedentário nesse esquema que eu trago para vocês? Está ali embaixo, né? Comportamento sedentário gera aumento do risco de sarcopenia, que gera obrigatoriamente dinapenia. Então, a gente tem dois problemas, a perda de massa e a perda de força, pelo primeiro problema, que é o comportamento sedentário. Deixa eu ver se eu trouxe a avaliação. Então, antes de chegar nas soluções, está fora da ordem aqui, como avaliar o comportamento sedentário no idoso? Né? Eu não sei quem conversou comigo agora há pouco, fez a pergunta, acho que foi o professor. Foi o Ricardo. Ricardo. Esse aqui é um dos acelerômetros que existem. Eu ainda, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer pesquisas com o acelerômetro, pela dificuldade financeira que acaba cometendo, né, nessas horas. Então, a gente pode avaliar, vocês podem avaliar os idosos de vocês, caso tenham interesse, pela autopercepção, mas aí, trabalhou com o idoso, não importa se é 60 anos, ou não importa se você acha que ele é capaz, tem que fazer uma avaliação cognitiva antes. Infelizmente, pode dobrar o tempo da pesquisa, para ela ficar pronta, porque você tem que fazer esse primeiro rastreio. Às vezes você elimina pouca gente, às vezes não. Um que eu posso dar como exemplo, como opção, é o mini exame do estado mental. Ele não é não pode dizer, ele não dá diagnóstico, né, obviamente, de problema cognitivo, mas ele dá um rastreio, e ele é muito bem visto nos estudos, nas revistas até nas revistas mais conceituadas, ele é muito bem visto para esse fim, de rastrear, se dá ou não para confiar no que aquele idoso está falando, pela cognição dele. Usa-se muito o IPAC, né, versão curta principalmente. As duas últimas perguntas, elas são sobre comportamento sedentário, no meio de semana e no final de semana. Acho que a versão longa também tem, mas é só usar as duas últimas, que dá essa pergunta, em média, quanto tempo o senhor ou a senhora ficou sentado, ou, aí você pode até aumentar, deitado ou reclinado, no dia de semana, e aí a segunda pergunta é no final de semana. Tem muitos vieses aí nessa pergunta, é autopercepção, mas é o que a gente tem, né, de melhor, assim, de melhor não, de mais fácil para ser utilizado no comportamento sedentário. Se quer usar padrões ouro, ou próximo de padrões ouro de avaliação, é o acelerômetro ou até o pedômetro, que também tem os seus pontos negativos. Aqui, ó, a gente vê rapidamente que tem o comportamento sedentário, dá para ser avaliado, né? Ou atividade física também, por informações dadas pelos sujeitos, como diários, entrevistas, ou o próprio questionário do IPAC, que aí já é validado, você pode defender pelo menos isso. E o comportamento sedentário exclusivamente pode ser usado pode ser avaliado pelo acelerômetro, que também avalia a atividade física. E aí tem alguns estudos internacionais que usam muito, mas também é fora de cogitação para o Brasil, ou pelo menos sem financiamento, que é a câmera, né, filmar o idoso durante o dia, de preferência
preferência não, sempre com o seu consenso, mas quando se trata de o idoso saber que ele está sendo filmado, ele vai mudar totalmente o comportamento dele. Então, também tem pontos negativos. E o Sitting Pad, eu nunca usei, nunca vi, só li sobre, que é um equipamento que ele vai dando em score, se eu não me engano, posso estar totalmente errado, em score, ou em pontuação, o tempo que o idoso fica sentado. Eu vou até pesquisar melhor para ver, mas quase não vi estudos sobre ele. É mais o IPAC mesmo, e o acelerômetro. Até ideal, seria interessante fazer tentar criar um questionário específico para comportamento sedentário, porque a gente não tem ainda validado e nem criado para idosos no Brasil. Já a sarcopenia, como que eu avalio? Então, para avaliar o comportamento sedentário é simples, né? Entre aspas, é simples. Você não tem ainda o ponto de corte, como eu falei, mas você pode usar o de 2 horas contínuas ou de 8 horas 8 horas somadas, que é o que o IPAC traz. Ele pergunta quanto tempo, em média, o senhor fica sentado num dia de semana. Então, ele vai pensar, de manhã eu fico 1 hora, à tarde eu fico mais 3, então ele vai fazer a somatória. E como avaliar a sarcopenia no idoso? Fica oração, porque tem reunião também. Que boa. Pessoal, para avaliar a sarcopenia, nós utilizamos o SARC-F, esse questionário muito simples. Cadê? Não trouxe aqui aquele outro slide? Pera aí, gente, vou pegar o outro slide aqui, que traz um gráfico bem interessante. Dei um curso esses dias de força muscular, e eu falei disso. Aqui. Boa, agora vai. Bom, trabalho com idosos, eu quero fazer uma pesquisa com idosos, quero ver se eles têm sarcopenia ou não. Já adianto que é bem complicado, porque a sarcopenia, para dar o diagnóstico, tem que ser feito testes médicos, né? Ou ter relações, ter amizades aí com médicos, conhecer alguns, porque só pelo SARC-F, que é o questionário, não dá diagnóstico. Mas como identificar a sarcopenia? Está em inglês aqui, mas vamos acompanhar. Primeiro, você tem que procurar os casos, né? Find cases. Aí você usa o SARC-F. O que é find cases, né? Rastrear. Será que esse idoso provavelmente tem? Será que tem ali alguma coisa que possa abrir os olhos e falar, acho que esse idoso tem risco de sarcopenia, ou ele provavelmente tem sarcopenia? Primeira coisa é essa, é usar o SARC-F. Esse questionário aqui. São 5 perguntas e um teste. Muito simples, muito rápido. Por exemplo, força. Você vai perguntar para o idoso, quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos? Aí ele vai responder, ou o cuidador também pode responder, tá? Para ele. Não é o melhor, mas às vezes pode ser usado. Cuidador familiar. Ele vai responder, nenhuma dificuldade para carregar 5 quilos, alguma, muita ou não consegue. E aí vai ter a pontuação, 0, 1 e 2. Ajuda para caminhar. Quanta dificuldade você tem para atravessar um cômodo? Mesma coisa, né? Nenhuma, alguma, muita, usa apoios ou é incapaz. Levantar da cadeira. Quanta dificuldade você tem para levantar de uma cadeira? Subir escada. Quanta dificuldade você tem para subir um lance de escadas de 10 degraus? Quedas. Quantas vezes você caiu no último ano? Então veja que são perguntas mais relacionadas a desempenho e força, né? Não tem nada de mensuração muscular aí. E aí tem um teste de panturrilha, né? Que faz a medição da panturrilha direita sempre. Avaliação básica antropométrica de panturrilha. E para pontuação, se for mulheres, se der mais de 33, não marca pontuação. Se der 33 centímetros ou menos, marca 10. Para homens, 34 ou menos. Soma todas as pontuações. Se der de 0 a 10, lá embaixo, ó, 0 a 10, sem sinais sugestivos de sarcopenia. Vamos avaliar mais para frente esse idoso. Aqui falando de prática mesmo, quem atende idoso. Deu 11 ou 20, já é um sugestivo de sarcopenia. Então, vamos prosseguir com a nossa avaliação. Então, volta para esse esquema. Veja ali em cima, find case. Apliquei o SARC-F. Deu negativo, 0 a 11 pontos. Provavelmente ele não tem sarcopenia. Vamos fazer a avaliação novamente mais para frente. Se preciso. Deu positivo, 12 pontos ou mais, acho que é 11 ou 20, perdão, 11 a 20. Deu positivo,
quer dizer que provavelmente ele tem sarcopenia. A gente desce e aí faz teste de força funcional. Que pode ser pela dinamometria manual, dinamômetro, ou pelo teste de levantar e sentar da cadeira. Pessoal, a validação para idoso, para esse fim, sarcopenia, é o dinamômetro, pode ser o manual, pode ser o digital, analógico, enfim, mas tem que ser sentado, né, com o membro superior fletido a 90 graus de ombro e 90 graus de cotovelo, como na imagem. Membro dominante, 3 vezes, usa a repetição melhor. Sempre com 1 minuto de duração, intervalo entre cada repetição. Se der menos de 27 quilos para homens, marca ponto. Menos de 16 para mulheres, marca ponto. Não tem o dinamômetro. Vamos usar, então, uma cadeira. Para aí avaliar, levantar e sentar da cadeira. O idoso vai levantar e sentar da cadeira 5 vezes. Tá? Essa cadeira tem que ser de 43 centímetros, em média, do chão ao assento. Chamada de cadeira escolar. Então, ela é fácil de encontrar e não pode ter apoio de braços. Tá? E o idoso começa com o membro aqui na região do peito. Se ele fizer 5 repetições de levantar e sentar totalmente por mais de 15 segundos, marca ponto. Se ele marca ponto em um ou outro, então, preensão manual ou levantar e sentar da cadeira, acompanha lá comigo, muscle strength, se ele não marca, é normal. Então, ele também não tem sarcopenia, provavelmente, vamos reavaliar depois. Se ele deu pontuação positiva nesses um dos 2 testes, se quiser fazer os 2, tudo bem, mas um só já tá bom, aí ele tem provável sarcopenia. Se ele tem provável sarcopenia, aí entra os testes padrão ouro, para confirmação, confirm. Que aí tem lá alguns exemplos, mas o que a gente mais usa, ou pelo menos vê, é a DEXA, né? Densitometria óssea, mas que vai trazer resultados musculares. Se o médico traz um relato, né, da DEXA, que está normal para a idade dele, daquela pessoa, vai lá para o retângulo azul. Né? É algum problema, comprometimento clínico, né, por alguma doença, não é a sarcopenia em si, pode ser por aquela semana, o idoso se movimentou menos, enfim, por algum motivo que pode ser reavaliado, não deu sarcopenia. Porém, já posso começar uma intervenção preventiva para a sarcopenia, porque provavelmente se ele não fizer essa prevenção, ele vai ter. Se na DEXA deu sarcopenia, então tá lá, sarcopenia confirmada. E aí eu entro com o tratamento, né, no caso eu entro com a minha reabilitação, eu entro com o meu exercício físico, principalmente de força, e eu posso ver se essa sarcopenia também está severa. No caso da educação física, é muito raro a gente trabalhar com idosos com sarcopenia severa. Mas às vezes trabalham no lar, né, numa instituição de longa permanência, às vezes tem sarcopenia severa. Para saber se a sarcopenia está severa ou não, daí eu posso usar o teste, vários testes tem aí, teste de caminhada, o SPPB, mas eu gosto mais do TUG, Time Up and Go, que é esse teste aqui. Né? Que o idoso vai e volta, né? Tá errado, tá, gente, essa metragem de cima. A metragem de cima é do teste de marcha. A metragem do TUG é o idoso vai levantar da cadeira, vai andar 3 metros, então você põe lá um cone, algum objeto, 3 metros, dá a volta nesse cone e volta a se sentar. Ele tem que fazer o teste o mais rápido possível, sem correr. E pode sim usar acessório para marcha, como andador, bengala, não tem problema. Se ele faz esse trajeto de 3 metros em mais de 20 segundos, positivo, marcou ponto, quer dizer que ele tem sarcopenia severa. Isso se o teste foi bem aplicado e bem explicado para o idoso. Então aqui é só uma questão mais prática e não tão acadêmica, que vocês podem usar para rastrear idosos, caso vocês forem atender personal, forem atender até em grupo, mas pegar dias específicos para avaliar cada idoso, atender em domicílio, que a educação física domiciliar tem crescido bastante, enfim. É uma ideia que eu acho que vale a pena aplicar. Bom, para a gente finalizar, as soluções, como quebrar esse ciclo de comportamento sedentário, levando a um risco de sarcopenia e, obviamente, de dinapenia. Primeiro, gente, atividade física diária, né? Fazer esse idoso, ou familiar, ou cuidador,
promover a esse idoso atividade física diária. Tanto em deslocamento, mesmo que seja dentro de casa, agora que a gente está em isolamento, principalmente os idosos. Andar dentro de casa, né? No máximo ao redor ali, se sabe que não vai ter nenhum contato com outras pessoas, enfim. Lazer, se o lazer for em casa, proporcionar momentos de lazer dentro de casa, ou a pessoa em si, o idoso em si, ter momentos de lazer em casa que sejam mais de movimento, né? A gente tem usado muito eu tenho visto muito profissionais usando até videogame, né? A game terapia para os idosos se movimentarem, porque trazem um momento de lazer. Doméstica, né? Fazer os idosos trabalharem em casa, nas questões domésticas, e o ocupacional, caso ele não trabalhe, que ele use, então, essa atividade física que seria ocupacional em outro tipo de atividade física, como lazer, deslocamento dentro de casa, enfim. Infelizmente agora está difícil para eles, mas um exercício físico diário, não é 2 vezes por semana. Óbvio que seria ideal, óbvio que é melhor do que nada 2 vezes por semana, é melhor do que nada uma vez. Mas os estudos trazem que as atividades vigorosas e feitas, intercaladas com exercícios moderados e leves, mas todo dia fazendo o exercício, com começo, meio e fim, seria o ideal para quebrar mais esse comportamento sedentário, do que fazer só 2 vezes por semana. E, quando possível, que essas atividades físicas em casa mesmo, e no exercício, quando for liberado, que seja de intensidade moderada a vigorosa, porque a leve tem trazido e traz pouquíssimos resultados para eles. É óbvio que começa-se com a leve, mas tentar chegar a atividades vigorosas. Lembra que vigoroso para um idoso é totalmente o oposto para outro, né? E aqui o que dá para a gente fazer também com questão de orientação. Fazer o idoso interromper esses comportamentos sedentários quando por mais de 1 hora, e não esperar chegar aquelas 2 horas de ponto de corte meio que geral nas pesquisas, mas sim 1 hora. Ficou mais de 1 hora, tá dando quase 1 hora sentado, deitado, assistindo TV, levanta, nem que fique parado, mas em pé, 10 minutos. Que aí já quebra bastante o comportamento sedentário. Óbvio que ele não vai ficar parado, mas que ele pelo menos se mexa por 10 minutos. Volta, se quiser, fica lá mais 1 hora sentado digitando, se é isso que ele está fazendo. Mas deu 1 hora, levanta, 10 minutos. Eu, particularmente, estou tentando fazer isso agora na quarentena. Sempre que eu fico 1 hora sentado no computador, pesquisando, trabalhando, eu levanto 10 minutinhos, vou beber água, um café, desço na academia do prédio, mas tem melhorado bastante, não só a parte funcional, né, do meu condicionamento, mas a minha saúde mental, que estava ficando bem complicada nos últimos meses. E iniciar o quanto antes, não importa se esse idoso tem 80 ou 90, sempre o quanto antes é melhor, mas é melhor começar do que não fazer, né? É melhor fazer com 100 anos do que não fazer. Isso, para finalizar mesmo, isso aqui confirma que o que eu acabei de falar, que um aumento na atividade física moderada e vigorosa, e não na leve, substituindo momentos de comportamento sedentário, se associa a uma redução na prevalência de sarcopenia. Então, começar a mudar os hábitos desses idosos, e eles mesmos também tentarem mudar, ou vocês com os pais de vocês, se forem idosos, avós, tios, enfim, trocar um pouco desse comportamento sedentário por algumas atividades mais intensas, mesmo que sejam leves, já não entra nesse estudo, mas não entrou nesse estudo, mas já entra em outros, já é algo positivo para diminuir o impacto na sarcopenia. Eu gostei bastante desse estudo aqui, que traz uma nova prescrição de exercício, que é simplesmente não fique sentado, né? Levante-se e mova-se, mova-se mais. Então, não fique aí apenas sentado, levante-se e mova-se mais, com mais frequência, independentemente da idade. De preferência, não esperar dar as 2 horas contínuas, que a gente sabe que traz problemas lá na frente. Pessoal, eu deixo aqui meu Instagram, o meu e-mail, fiquem à vontade para me comunicar, para entrar em contato. Em julho, eu não posso falar a data exata ainda, eu vou lançar um curso online que chama Educação Física e Fisioterapia em Gerontologia. São 10 módulos bastante interessantes só sobre essa área.
e quem tiver interesse, me adiciona no Instagram, que aí eu sempre posto alguma coisa lá e vou postar a data de início também. Eu tenho uma reunião às 3h30, então ainda dá tempo da gente trocar uma ideia, caso quem queira. E estou aberto para dúvidas. Obrigado. Pessoal, só para dar continuidade, esse agora é o momento para explorar. Nós temos aí 20 minutos, né, para dar 5 minutos de folga para o Daniel, 20 minutos aí para a gente explorar ao máximo perguntas, até como nós temos feito nos outros momentos de encontro, perguntas profissionais, em termos de atuação profissional, né, porque ele trouxe aí bastante conhecimento científico, mas como a gente sempre travou aí nas conversas a aplicação disso no dia a dia profissional, fiquem bem à vontade para questioná-lo aí. E aí? Alguém trabalha com idosos aí, gente? Ricardo, Rogério, sempre questionam. A Luana, acho que não está aí hoje. Boa tarde. Queria agradecer aí o tempo do professor disponibilizado com a gente aí para poder passar esse conteúdo. Acho bem interessante aí saber sobre o tema. Eu não conhecia o termo, né, que você acabou de passar aí. Fugiu agora da memória também o nome, né? Sarcopenia, né? Não estava familiarizado com o tema científico, o nome científico da palavra em si, apesar de saber do que se tratar, mas não com o nome. Então, achei bem pertinente. Essa parte que você fala de estar mixando entre ficar em pé e ficar sentado, é uma coisa bem atual mesmo, de ergonomia atual. A galera tem comprado as mesas com suporte para levantar sozinha, não sei se você já viu. São mesas automáticas para você, depois de um certo tempo de trabalho, você levantar a mesa para deixar numa altura para você continuar trabalhando em pé. Então, já não é uma novidade, tem um ano mais ou menos que entrou no mercado e está bem produtivo. Então, tem bastante gente se preocupando como vai ser o futuro, né? De já seguindo essas teorias de ergonomia, né? De trabalho e tal, e se precavendo para o futuro, porque sabe que lá na frente vai ser cobrado por o tempo que ficou mal postado em cadeira, mal organizado dentro do escritório, coisa do tipo. A parte da perda de massa muscular é uma coisa inevitável, vai acontecer, né? Igual você mesmo citou e tal, e todo mundo está ciente disso, mas se programar para que essa perca seja o mínimo possível é importante. E eu queria saber de você, como especialista da área, assim, o quanto que... Eu sei que você tem que montar um questionário ainda sobre também algumas coisas, mas eu queria saber o quanto que interfere, por exemplo, o idoso que tem uma dinâmica, não vou dizer dinâmica de exercício fixo, mas uma dinâmica um pouco mais moderada de exercício com relação, tipo assim, aquele idoso que tem que ir no mercado e voltar, e coisa do tipo, são coisas mais rotineiras em vez de ele estar fazendo atividade física. O quanto essa dinâmica, o quanto isso interfere nesse tipo de prevenção com a perca de massa de sarcopenia. Não sei se eu fui claro no que eu estou tentando perguntar, ou foi muito profundo. Eu não entendi muito bem a pergunta, se você puder dar uma resumida. Eu quero entender o quanto que a prática de exercício, sem ser obrigatório, interfere nessa... Eu sei que o movimentar-se vai ter uma interferência, mas eu não sei a que pé anda isso, entendeu? Até porque a gente está conhecendo um pouco mais sobre a teoria do negócio. Mas como você, como especialista, você tem alguma base para falar assim, quanto que isso interfere daquele idoso que vai na academia em si mesmo e às vezes não aproveita adequadamente? Sim. Bom, a gente já sabe há algum tempo que apenas a atividade física, então aquelas 4 atividades físicas, lazer, deslocamento, ocupacional, enfim, e doméstica, elas não são suficientes para uma velhice totalmente independente.
né? Isso generalizando, né? Cada pessoa é uma. Então, o idoso não faz exercício, ele só faz as atividades do dia a dia. Então, ele é ativo, mas não faz exercício. Isso não é essencial, não é o melhor para o idoso ser independente a cada ano que passa. Então, existe um dado que bem interessante. O idoso praticante de exercício de 80 anos, então o idoso que pratica exercício de forma geral, de 80 anos, ele tem, geralmente, a mesma massa muscular que um indivíduo de 29 sedentário. Deu para entender? Um indivíduo de 80 que pratica exercício, sem contar a história de exercício que ele tem, enfim, e faz exercício. Isso foi um dado encontrado, eu posso também enviar para vocês depois. Ele tem a mesma qualidade muscular, né, não só a quantidade, mas qualidade muscular que uma pessoa de 29 sedentária. Agora, se eu pegar um idoso de 80 anos, que só faz atividade física, ou seja, não faz exercício, só se movimenta, né, com certeza ele não vai ter a mesma qualidade muscular de uma pessoa de 29 sedentária. Então, o ideal mesmo é o exercício físico, né? A nossa área, o nosso papel como profissional de exercício, do exercício, do movimento, é fundamental para uma velhice independente. E quando a gente fala em gerontologia é estudo do envelhecimento, não é estudo do idoso. Então, a gente tem que estudar desde a criança, praticamente, né? No doutorado mesmo, quando eu fiz, a gente tinha disciplinas específicas de fases da vida. Então, infância, adolescência, fase adulta, adulto velho, adulto jovem, enfim. Porque quando chega já na velhice com uma massa muscular muito baixa, dá para reverter, mas a qualidade disso e a velocidade que você vai tentar reverter isso no idoso é muito mais lenta. Então, a gente tem que, agora, como profissional de educação física, mesmo que você não goste ou não queira trabalhar com idoso, fazer com que os seus alunos entendam que eles também vão envelhecer e que o foco é agora. A questão é agora, não é só ficar bonito agora. É ganhar massa para quando você tiver 80, você tiver a massa muscular de alguém de 29 sedentário, entendeu? Então, só atividade física, como foi sua pergunta, não é apenas o ideal para ser um velho ou uma velha independente. Não, perfeito. Grato. Valeu. Professor, tudo bem? Boa tarde. Bem, beleza? Só um depoimento complementando essa parte de questão de exercício físico e atividade física. Agora estava meio-dia mesmo, é meu horário de treinamento e junto comigo, como a academia está fechada, tem um idoso de 76 anos, que ele treina nesse horário separado, que a academia não libera a entrada deles. E ele conversou, ele fez tudo, o treinamento dele é constante, tanto que na pandemia o personal dele ia na casa dele, fazia o trabalho com ele, e ele, assim, ele é fixado, ele por treinamento de braço. E aí a gente estava até fazendo um treinamento de bíceps agora, ele estava com 10 quilos cada lado, fazendo a série de bíceps, e assim, hoje o bíceps dele está maior que o meu, mesmo comigo treinando. Então, assim, é uma questão aí que eu sempre tive essa dúvida, se continuava tendo essa hipertrofia mesmo após uma certa idade, e qual a idade que interrompia ou diminuía muito essa questão de desenvolvimento dessa hipertrofia muscular. Então, assim, é uma situação ali que eu coloco que tem que ser desenvolvido, e quanto mais desenvolvido, melhor vai ficar ao longo do tempo. E a minha pergunta também é sobre a questão de alimentação e suplementação desses idosos. Se apenas a alimentação normal, evitando alguns alimentos ali que não são tão indicados, e alguma suplementação. No caso aí, a creatina é muito indicada para alguns casos aí de perda muscular. E se tem alguma outra suplementação, se é indicado para esse grupo de idosos aí que o professor trabalha. Beleza. Em relação à alimentação, começando por essa última pergunta, a gente sabe que pelo menos os idosos de hoje, eles têm muita dificuldade de absorção de proteína e de ingestão de proteína, né? Ou por dificuldade mastigatória, ou por sarcopenia de músculos da face, enfim. Só que apenas o controle alimentar não é suficiente, pelo menos nós vimos em alguns estudos, não é suficiente para prevenção ou tratamento de sarcopenia. Por outro lado, o exercício físico de força, sozinho,
traz resultados de prevenção e tratamento de sarcopenia, mas também não traz tanto resultado quando unido com a parte nutricional, assim como para qualquer benefício. Quando a gente une nutrição e exercício, a gente sabe que o benefício é dobrado. Para idosos, isso é muito maior. Em relação à suplementação, o que a gente tem visto bastante é o uso de proteína do soro do leite mesmo. No caso, whey protein, para idosos já sarcopênicos. Por que a gente não vê muita indicação de whey para idosos que não têm problema muscular? Aí entra toda a questão de doenças que o idoso tem, comorbidades, hipertensão arterial, se ele já tem algum problema renal, algum problema hepático, tudo isso acaba impactando na hora de prescrever a suplementação. Eu não sou nutricionista, mas é o que eu escuto falar e leio um pouco. Mas o que se tem feito bastante também para idosos já sarcopênicos e frágeis, no caso, fisioterapia e a geriatria faz muito isso, é a aplicação de testosterona. Tem muito médico geriatra já indicando a aplicação de testosterona e até de GH, quando o idoso não tem histórico de familiar de câncer, por exemplo, o uso desses hormônios esteroides também para tentar reverter um pouco dessa sarcopenia, já que a sarcopenia leva a uma diminuição da expectativa de vida. E a outra pergunta, acho que foi da idade, né? Você até comentou sobre que idade que a gente acaba perdendo um pouco de hipertrofia e tudo mais. O consenso é de mulheres a partir dos 25 anos de idade e homens a partir dos 30, já começa a desacelerar um pouco a questão de hipertrofia e de massa muscular, mas é algo muito imperceptível, né? Tipo, se a pessoa treina, ela nem vai perceber isso. Agora, tem muitos casos e estudos de casos de idosos de 90, 92 anos que conseguiram hipertrofiar. Eu não falo hipertrofiar esteticamente, né? Aquela coisa grande, mas sim secção transversa do músculo conseguiu ser aumentada e prevenir da sarcopenia. Então dá sim para hipertrofiar idosos, isso que não dá é uma lenda, dá sim, mas é um trabalho um pouco complexo. Inclusive eu quero mostrar um vídeo rapidinho para vocês. De uma pessoa que não acredita, na verdade ela sabe, mas não acredita que ela perde massa muscular com a idade e que ela vai engordar com a idade. Porque a gente engorda com a idade. Só um minuto. Vou compartilhar rapidinho a tela aqui. O vídeo não está abrindo. Sim, por favor. Por favor. Peraí, eu vou compartilhar a tela. Estão vendo esse vídeo aqui ou não? A tela do vídeo? Tá aparecendo, sim. Essa pessoa tem 62 anos, é idosa, né, pela classificação, mas veja a massa muscular dela, pelo menos a definição, no exercício. Consigo dar o play aqui? E ela fala que não vai perder massa muscular porque está envelhecendo, aí ela vai pegar mais peso. (62). Acho que faz 63 esse ano. Um aparelho do Pilates, né? Mas ela faz musculação. Ela queria competir, né? Fisiculturismo, só que ela tem histórico de hipercolesterolemia familiar, colesterol elevadíssimo, pela genética e não pela alimentação. E aí, como a nutrição, né? E às vezes até se precisa o uso hormonal, o médico proibiu. Aqui tem outro. Vocês dariam 62 para uma pessoa dessa, olhando de costas? Não. Ó, que eu vou chegar aos 60, assim. Eu gosto de mostrar esse vídeo, pessoal, porque é minha mãe. Já tô nos 44, tô indo bem, eu acho que eu vou chegar assim lá. É sua mãe mesmo? Mas ela também é uma prova de que a história funcional da pessoa, a história de exercício, conta muito. Né? Desde os 20 anos ela faz aquelas ginásticas
aeróbicas, né, Genifon, daquelas ginásticas bem antigas que tinha antigamente, e nunca parou. Então, isso ajuda bastante também. O meu histórico é dos 9 anos, então vai longe ainda. Só não tem joelho mais. Mais alguma dúvida? Na verdade, eu queria também te agradecer, Daniel, pelo seguinte, porque eu vou fazer meu projeto, ele está todo embasado no comportamento sedentário, mas com adolescentes, né? Legal. Só que hoje o que as pesquisas têm mostrado é totalmente diferente do que tem mostrado com o idoso, né? Porque no adolescente nós não vamos encontrar lá diabetes, nós não vamos encontrar ainda muitos comprometimentos aí, né, de doenças metabólicas, porque não deu tempo ainda, né? Não deu tempo dele manifestar tudo que o comportamento sedentário pode ocasionar. E as pesquisas têm mostrado isso, né, que as pesquisas nessa linha, né, para você tentar mostrar o comportamento, essa relação do comportamento sedentário com condições cardiorrespiratórias, condições metabólicas no adolescente, não tem tido muita relação, né? Mas aí, quando você mostra no idoso, a gente vê realmente que existe, né? Então, só te agradecer, porque me abriu muito a mente, assim, no que eu estou prevendo, né, de realização aí do projeto, talvez alguma mudança que a gente tenha que fazer, até a pandemia também vai colaborar para isso, né? Então, estou na luta para adquirir os equipamentos, é o que você falou, é muito difícil, mesmo com recurso próprio, vou te dizer, a burocracia é extraordinária, a burocracia no nosso país, para você comprar algo que você quer com o seu dinheiro, é algo assim incrível, não dá para acreditar que exista, né? Para tentar usar um equipamento que tente neutralizar um pouco mais essas variáveis, né? Lógico, a gente acaba... são os dois pesos, né? Com o idoso sem equipamento, você consegue atingir um número maior. Já com o equipamento, você não vai conseguir atingir um número tão grande. Então, é uma limitação. Assim como você teve a limitação do equipamento, a gente acaba tendo a limitação do N, porque o número de equipamento também vai ser insuficiente, né? É para o doutorado? Então, para o doutorado. Então, na verdade, mas só te agradecer mesmo, porque me abriu muito a mente nesse sentido de, né, que a gente estava buscando algo que no adolescente nós não vamos encontrar mesmo, nós vamos encontrar lá no idoso, que é o que o tempo levou, né, o tempo que ele passou em comportamento sedentário levou, né, a acarretar isso que vocês encontram hoje nas pesquisas. E nós aqui na base, já com a criança e com o adolescente, a gente não encontra, né? É mais difícil. Vocês já pensaram em usar pedômetro com adolescente ou não? Pensamos também, seria uma segunda possibilidade, opção, caso não desse certo também a questão do acelerômetro, né? O pedômetro, ele tem tido algumas, né, alguns estudos não têm recomendado muito ele por conta de lógico, comparado ao acelerômetro, existe uma margem de erro maior, mas ele tem sido bem aceito em alguns estudos quando você não tem opção de ter o acelerômetro, né? Também tem aplicativos, mas aí tem a questão do GPS que não funciona no local fechado, então... Seria ótimo para adolescente se der certo, né? Todos eles têm um lado negativo, não tem o que fazer. Então a gente tem que tentar neutralizar o máximo que der, né? Vocês fizeram com o idoso, né? Neutralizaram o máximo que que deu essa possibilidade das variáveis aí, né? Beleza, obrigado. Mas beleza, mais te agradecer mesmo aí por abrir um pouco a mente da gente. Eu acho que valeu, esse bate-papo valeu muito hoje. Beleza, obrigado. E boa sorte, sucesso na tese. Obrigado aí, valeu. O Cleverson aqui perguntou, Cleverson tá aí? Digita no chat aí que eu vejo. Se o protocolo de diagnóstico de sarcopenia pode ser usado para testar em outras populações, como HIV. Cleverson, o consenso europeu que acabou estudando esse diagnóstico que eu trouxe, ele é exclusivo para idosos. Ele traz alguma coisa sobre idosos doentes. Agora, outros nichos, né, outras faixas etárias com HIV, eu desconheço. A gente pode pesquisar junto, mas eu desconheço. Eu sei que para idoso com HIV, pode sim. Até porque HIV, você está estudando, né, sabe mais do que eu,
gera uma sarcopenia bastante prevalente e bastante intensa, né? Principalmente pelos medicamentos. Mas se for idoso, sim, pode usar tranquilamente. Agora, se não for idoso, eu não sei te falar. Aí eu acho que é direto para Dexa mesmo, direto para o padrão ouro. Oi, Oi, Carla. eu gostaria de compartilhar uma experiência nossa no grupo de pesquisa lá de Vaiporã, que a gente fez um trabalho com idosos, até a Jaque, Palca, o Igor participaram nesse estudo, que a gente, assim, entrando nesse lado dos métodos de avaliação, a gente utilizou uma bioimpedância tetrapolar para avaliar a massa corporal dos idosos e daí a gente fez algumas correlações com testes funcionais, com circunferência do braço, da panturrilha, e claro que a circunferência da panturrilha, como já está mais nos estudos, que deu uma correlação melhor. Então, só para dizer assim, como que acaba sendo até que fácil e disponível esses mecanismos assim para gente, para poder trabalhar com essa população. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, assim, para utilizar mesmo, quando tiver a oportunidade. Mas Bacana, um relato, assim. Carla, porque lá naquele quadrinho, naquele esquema de diagnóstico de sarcopenia, eu falei da Dexa. Mas se você olhar Eu vi que lá, tem a bioimpedância. Se você não puder usar a Dexa, pelo, sei lá, questão financeira, disponibilidade, você, com o próprio consenso europeu, traz que pode ser usado a bioimpedância, sim. Uhum. Mais fácil. E aí, gente? Matheus, tá aí? Mais alguma pergunta? Tô aqui sim, cara. E aí, pessoal, podemos encerrar? Tá dando quase o horário do Daniel. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou mandar os slides pro Matheus, aí, Matheus, você manda para eles. Isso, manda sim. Mas beleza, então. Só para finalizar, que eu acho que o Daniel tem compromisso agora às 3h30. Pessoal, agradeço a presença de todos aí, especialmente o Daniel, né, por estar participando aí, contribuindo mais uma vez para a nossa disciplina. Espero que tenham aproveitado ao máximo. Daqui a pouco eu mando para vocês o link de acesso. E é isso. Queria falar alguma coisa, Daniel? Não, Matheus, queria agradecer a oportunidade. Sempre falar sobre esse tema, para mim, não é trabalho, é um hobby. Você sabe bem que eu fico o dia inteiro no computador. Então, esses momentos é até bom para eu relaxar um pouco e compartilhar conhecimento. Sempre bastante importante. Eu queria agradecer pela oportunidade. Beleza, é isso, pessoal. Tudo bem? Alguém quer fazer mais algum comentário? Valeu, professor. Obrigado pela exposição de ambos aí. Seguimos. Abraço. Obrigado. Beleza, gente? Então, vamos agradecer aí. Valeu, boa tarde, bom resto de sexta-feira, bom final de semana para todo mundo. Em paz, fique em casa. Muito obrigado, Daniel. Um grande abraço. Beleza, valeu, Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.